Olá pessoal, estou de volta agora trazendo para vocês alguns exercícios no que diz respeito à temática de fusos horários, tá? Bom, gostaria que vocês observassem esse planisfério aí, da própria imagem, na verdade, da prova do Enem, né? Ela está em preto e branco, mas observe que nós temos aí duas referências aí dentro desse planisfério, né? Nós temos aí a cidade de Brasília e nós temos aí a cidade de Berlim, né? A cidade de Brasília é situada aí dentro do, deixa eu voltar aqui, dentro do fuso -3, e a cidade de Berlim situada aí no fuso +1, tá? Vamos para a questão? Vamos lá. A partida final da Copa do Mundo de 2014, no dia 13 de julho, às 16 horas, na cidade do Rio de Janeiro, considerando o horário de verão em Berlim de 1 hora, os telespectadores alemães assistiram ao apito inicial do juiz às... Vamos tentar fazer uma conta básica aqui, de cabeça, para ver se a gente consegue fazer essa interpretação. Nós temos aí duas questões a serem analisadas. Primeiro, a hora em que iniciou, né, a partida, ou seja, às 14 horas no Rio de Janeiro, e ele quer saber, na verdade, em que horário iniciou em Berlim. Vamos voltar então ao nosso mapa? Olha só, eu só estou, na verdade, ampliando. É o mesmo mapa que se encontra aqui, eu estou apenas fazendo essa ampliação, tá ok? Nós temos aqui o fuso horário de Brasília, que é o mesmo do Rio de Janeiro, às 16 horas. À medida em que nós caminhamos, então, para leste, nós vamos, então, aumentando esse horário, né? Então, se eu estou aqui no fuso -3, que vamos colocar supostamente do Rio de Janeiro às 16 horas, eu vou partir para o fuso 2, que se trata, então, das 17 horas, 18 horas, 19 horas, 20 horas no horário de Berlim. Bom, automaticamente nós faríamos o quê? Marcaríamos então a letra D, que seria o horário, obviamente, né, que nós estamos considerando, mas ele coloca uma observação muito importante para a gente aqui. Consideramos o horário de verão em Berlim de 1 hora, ou seja, às 21 horas. Essa é uma questão também muito tranquila. Sabendo então desses procedimentos e dessas regrinhas, a gente acaba não deixando passar uma questão como essa, não é mesmo? Vamos mais para frente um pouquinho? Olha só que questão é essa também, do Enem de 2011. E aí eu trago para vocês esse mapa do Brasil. Obviamente que esse mapa do Brasil, pela divisão que nós estamos observando aqui, nós vamos ter então os fusos do Brasil, ok? Olha só, fazendo essa divisão aqui. Uma família partiu de Porto Alegre às 8 horas do dia 1º de janeiro de 2010. Portanto, dentro do período de vigência do horário de verão, com destino a Belém do Pará. Apesar da distância, a viagem será feita de automóvel e terá duração de 56 horas. Qual o dia e a hora de chegada dessa família à capital paraense? Vamos considerar o seguinte. Lembra que eu falei para vocês que nós estamos aqui trabalhando com questões de fusos, onde teríamos, por conta, colocar aquela regrinha básica que eu coloquei para vocês, mas se trata apenas do mesmo hemisfério, tá? Então talvez a gente consiga resolver sem a aplicação daquela regra. Vamos ver? Ó, primeira coisa que a gente tem que entender é a duração da viagem. Nós temos aí 56 horas de viagem, né? Ele está querendo saber, ó, o dia e a hora da chegada dessa família, né? Então, para que a gente possa saber o dia em específico, vamos fazer um simples cálculo, né? Uma simples lógica. Se um dia ele tem 24 horas, né? Quantos dias tem 56 horas? Então, vamos fazer essa seguinte continha. 56 dividido por 24, e nós vamos encontrar esse número aí com essa dízima, 2,33. Então, nós sabemos que nós temos aí
2 dias e fração, certo? Ok, então, obviamente, então, que nós gastamos, então, 2 dias de viagens e fração, ou seja, algumas horas a mais, né? Não se contabiliza ainda um terceiro dia. Levando em consideração que ele saiu no dia 1º, somando com mais 2 dias, então, nós vamos ter, então, no dia 3 de janeiro. Então, dentre as opções informadas na questão, dia 3 de janeiro, nós temos aqui 3 questões. 3 de janeiro de 2010 às 15 horas, 3 de janeiro de 2010 às 16 horas e dia 3 de janeiro de 2010 às 17 horas. Vamos fazer outro cálculo simples para a gente saber o que essa dízima significa em horas. Nós vamos pegar 56, levando em consideração que nós gastamos 2 dias, se um dia tem 24 horas, obviamente que 2 dias ele vai ter o quê? 48 horas, né? Vamos tentar então diminuir por 48 horas, nós vamos achar aqui um resultado de 8 horas. Beleza? Levando em consideração que nós saímos, que o ponto de partida foi às 8 horas do dia 1º de janeiro de 2010, somando com mais 8 horas que acabamos de encontrar aqui, nós vamos ter então o indício de que teremos aqui às 16 horas. Questão correta? Não. Por quê? Olha só, não seria essa questão do dia 3 de janeiro de 2016 às 16 horas. Nós estamos levando em consideração o horário em que ele vai chegar em Belém do Pará. Em Belém do Pará, nós vamos ter aqui então contabilidade aqui de um outro fuso, levando em consideração aqui também o fuso horário existente no Pará, ok? Então a questão correta seria a questão letra B, dia 3 de janeiro de 2010 às 15 horas. Vamos para uma outra questão. Questão 3, do Enem de 2008. Olha só que legal essa questão, Em relação ao fuso 0, o Brasil abrange os fusos 2, 3 e 4. Por exemplo, Fernando de Noronha está no fuso 2, o estado do Amapá está no fuso 3 e o Acre está no fuso 4. A cidade de Pequim, que sediou os Jogos Olímpicos de Verão, fica a leste de Greenwich, no fuso 8. Ou seja, está no fuso 8 a leste, né? Pequim está a leste. Considerando que a cerimônia de abertura dos Jogos tenha ocorrido das 28 minutos no horário de Pequim, do dia 8 de agosto de 2008, a que horas os brasileiros que moram no estado do Amapá devem ter ligado seus televisores para assistir o início da cerimônia de abertura? Vamos fazer uma simples regra, aquela mesma continha que a gente fez na nossa aula anterior. Levando em consideração que nós temos os Jogos Olímpicos, né, de verão e em relação ao Brasil, os fusos 2, 3 e 4, ele está querendo saber, vamos ler a questão de novo, eu acabei me perdendo aqui. A que horas os brasileiros que moram no estado do Amapá devem ter ligado? Ou seja, no Amapá nós estaríamos aqui dentro do fuso 45, ou seja, nós vamos somar então com mais 120, vamos caminhando aqui pela tabela, ou seja, Pequim está nesse ângulo aqui de 120, nós vamos achar 165 dividido por 15 e nós vamos achar então 11 horas, ok? Somando em consideração que a abertura dos Jogos Olímpicos foram às 20 horas e 8 minutos no horário de Pequim, do dia 8 de agosto de 2008, ele pergunta a que horas os brasileiros que moram no estado do Amapá devem ter ligado os televisores, levando em consideração que saindo de Pequim para o Amapá nós estamos caminhando para oeste, ou seja, nós estamos diminuindo, né, as horas. Então, levando em consideração, nós vamos diminuir 11 horas do que nós achamos, nós vamos achar então 9 horas e 8 minutos do dia 8 de agosto, porque nós não passamos então de um limite aí de 24 horas para ser dia 9 de agosto, pelo contrário, nós estamos retrocedendo. Então, a questão 3 diz que
9 horas 8 minutos do dia 8 de agosto seria a opção da letra A. Bom, gente, essa é as nossas questões de fusos horários. Obviamente que eu gostaria de estar tratando com mais eficácia todas as questões de fuso horário que nós temos à nossa disposição para estudar, mas nós vamos ter esse momento aí nas aulas síncronas, acredito, né? Eu peço então que vocês, qualquer dúvida, caso tenham, possam estar mandando para esse e-mail. Agradeço muito, desejo a todos aí uma ótima semana e até a nossa próxima aula. Grande abraço.